Pessoal, bom dia. Na nossa aula de hoje, a gente vai começar uma introdução sobre o novo tópico da nossa disciplina, que a gente vai trabalhar com structs, que é a prévia que a gente consegue estruturar ali conteúdos para poder trabalhar com orientação a objeto, baseado em classes e armazenamento de dados em banco de dados que a gente vai fazer posteriormente. Antes da gente fazer essa introdução, a gente vai fazer a definição de uma atividadezinha extra-classe, que ela vai ser interdisciplinar com a disciplina de cálculo, mas ninguém precisa ficar assustado, porque o conteúdo da atividade é bem simples e o objetivo dela é muito mais ajudar do que complicar qualquer coisa. Então, é um conteúdo que vocês já viram e o objetivo é que consigam enxergar a integração desses conteúdos. Então, lá na disciplina de cálculo, vocês já trabalharam com matrizes, fizeram diversas manipulações de matrizes, operações básicas, e também aqui dentro da disciplina de programação também a gente viu. E a gente viu que matrizes são utilizadas em diversas aplicações na computação, desde a representação de qualquer tipo de imagem, na representação e tabulação de dados, tudo isso a gente trabalha com matrizes. E aí, o objetivo, dentro da disciplina de programação aqui, a gente até vai contar essa disciplina, essa atividadezinha aqui dentro daquela parte de trabalhos que a gente tem, podendo contar até como uma nota a mais. Então, como a gente já trabalhou com matrizes aí, a gente já sabe o conceito de matrizes, foi só uma contextualização aqui no início. E o objetivo aqui é fazer uma integração dos conteúdos aí da disciplina de cálculo e programação. Basicamente, até essas atividades já existiam na lista, então alguns até já podem ter feito. E o objetivo é desenvolver uma aplicação só, que seja capaz de realizar pelo menos essas 3 operações básicas com matrizes, não limitadas a ela. Então, quem quiser conseguir fazer operações a mais, pode fazer. Você tem que conseguir fazer pelo menos operações de soma, subtração e multiplicação. Então, você vai receber uma matriz, ou gerar uma matriz de dimensão n por m aí, que você vai receber essa dimensão dela. Você pode fazer isso, a tua aplicação em C ou C#. O limite da matriz vai ser de 100%, como a gente já estava fazendo. E você tem que ser capaz de realizar essas 3 operações. Logicamente, você vai receber as dimensões e qual operação quer ser feita. E aí você vai falar se é possível ou não, né? Então, quando a gente trata aí de soma e subtração, elas têm que ter a mesma ordem. Quando a gente trata de multiplicação, aí a quantidade de linhas de A tem que ser igual à quantidade de colunas de B, se eu não estou enganado, a gente tem essa definição. Então, você vai fazer num código só colocar essas 3 funções possíveis. Vocês vão fazer a implementação, vão mandar esse código e vão fazer um relatóriozinho, colocando aí, explicando a lógica que vocês implementaram aí para cada uma das operações básicas, né? Então, isso aí, principalmente para a disciplina de cálculo, a professora vai ver a parte de teoria sobre como trabalhar com matrizes aí, quais são os requisitos para fazer soma, subtração e multiplicação. Até ela já tem esse material pronto, vocês podem utilizar parte desse material fazendo a referência e colocar os prints de tela, porque a professora de cálculo mesmo, ela nem vai conseguir executar, ela não vai olhar o código, ela vai olhar ali a explicação que você colocou, os prints de tela e citando aplicações práticas dessas operações. Então, onde que você utiliza soma, onde que você utiliza subtração, onde que você utiliza multiplicação de matrizes, pensando em aplicações práticas. Então, para cada uma dessas operações, você vai explicar a lógica, o que ela é, colocar os prints de tela ali dela funcionando e citar aplicações práticas. Então, esse é o objetivo dessa atividade nossa. Não é nada complexo, a parte de código é bem tranquilo. Soma e subtração, não tem trabalho nenhum, multiplicação ali que você vai ter que pensar um pouco, mas aí você consegue vários exemplos para poder se basear. A entrega, vocês vão colocar o código gerado, né? Então você pode ter uma biblioteca ali, auxiliar, e um relatório numa pasta do Google Drive, e vai enviar o link compartilhado na atividade que já está disponível. A data de entrega é até o final do mês, então a gente está iniciando o mês, tem basicamente aí 26 dias ainda para poder ser feito. Vocês podem fazer de forma individual ou em dupla, lembrando, se for em dupla, tem que identificar essa dupla aí que fez essa atividade. E um ponto importante que cópia de código não vai ser avaliado. Então, se tiver 2 duplas, 2 pessoas com os códigos idênticos ali, a lógica é a mesma. Isso aí não tem dúvida, mas ninguém escreve o código igual. Então, não pode ter cópia de código.
E aí, essa atividade, ela vai ser entregue para mim, eu já abri aqui para mim, a professora Lígia também vai abrir para poder enviar, então vocês vão entregar ela para mim e vou entregar para a professora Lígia também. Vai ser um trabalho interdisciplinar. O relatório, até eu coloquei aqui, ó, Kleber, vai ser um relatório no estilo de um tutorial do que você fez. Então, você vai falar, a minha aplicação, ela faz essas 3 operações. E aí você vai falar, ela faz soma. O que é soma de matriz? E aí você coloca o que é soma de matriz, quais os pré-requisitos para poder fazer a soma de matrizes. E aí você coloca os prints do teu programinha fazendo a soma de matrizes. Então, você coloca os prints. E no final da soma, você vai falar, cita ali aplicações práticas de soma de matriz. Beleza, e aí depois você passa para subtração. Explica o que é subtração de matrizes, quais os pré-requisitos, coloca os prints das telas ali explicando e cita a aplicação. E a mesma coisa para multiplicação. Esse é o relatório. Então você vai falar o que é. Então, pois é, Lucas, a quantidade de pessoas está bem baixa. Eu estava até conversando isso com os colegas agora, depois a gente vai tratar disso. Mas deu para entender qual que é a lógica da atividade? Deu? Beleza, Kleber? Bruno, Isabela, tranquilo? Beleza. Então, como eu falei, é uma atividadezinha para poder ajudar a contextualizar. A gente vai ter também um trabalho integrador que a gente vai juntar outras disciplinas. Então, a gente vai ter um trabalho ainda aí, uma outra atividadezinha, a gente vai fazendo com calma, que a gente vai pegar a parte de programação, na hora que a gente começar a trabalhar aí com C Sharp, com banco de dados, então a gente vai integrar com a disciplina de banco. Então a professora Cristina vai pedir para vocês criarem um banco de dados com alguns requisitos, e dentro aqui de programação a gente vai integrar com esse banco. E para a disciplina de inglês, vocês vão colocar um botãozinho com opção de fazer a tradução do programinha. O programinha vai ser bem simples, mas é só fazer a tradução ali dos tópicos ali, dos labels que a gente vai ter de português para inglês. Então, fazer essa tradução. Então, tem que ou criar um botão ou, se não, fazer uma versão do software em inglês. Mas é bem tranquilo também, é só uma tradução tranquila. Só que a ideia é que depois também, para o professor de inglês, vocês vão mostrar. Então, a gente vai ter essa integração dessas disciplinas também. Lembrando que, logicamente, vários softwares aí que vocês vão desenvolver, a maioria você trabalha em inglês, né? Então, termos têm que ser em inglês. Então, a gente faz esse teste. E a parte de integração de programação com banco de dados, ela é natural, né? Ela é o objetivo final nosso. Mas isso ainda a gente vai trabalhar com structs, a gente vai ter agora, dezembro, para começar a trabalhar, e a gente vai pegar firme nesse projetinho só o ano que vem, porque a nossa disciplina ela vai fechar só lá em fevereiro do ano que vem. Final de fevereiro, né, para março. Alguma dúvida nessa parte? Tudo tranquilo? Na medida do possível? Joia, beleza. Mas, mais uma vez, né, qualquer dúvida, qualquer necessidade, é só ir chamando. E, por último, agora, o último aviso antes da gente entrar dentro da nossa disciplina, a gente vai ter mais um monitor na disciplina. Então, teve um edital para monitores, além do Alex, que está com o monitor voluntário, que ele está ficando todas as sextas. A gente vai ter um outro monitor que ele vai ficar disponível 3 vezes por semana. Eu vou passar os horários. Ah, tá. Ele mesmo, Lucas. Ele vai ficar disponível 3 vezes por semana. A gente só está definindo os horários. A gente vai criar um Google Sala de Aula só da monitoria, que ele vai postar alguns vídeos ali, que ele vai construir também sobre alguns tópicos aí. E a ideia é que ele consiga ajudar a motivar o pessoal, não só nessa disciplina, né, mas também nas outras disciplinas, a tentar participar mais. E a participação nas monitorias, elas vão ser avaliadas como uma nota mais extra classe. Então, quem participar vai poder ganhar até meio ponto a mais na nota final da disciplina. Então, logicamente, né, se você já fechou com 10, você não tem mais onde pôr. Mas se você ficar com 9,5 no final, você participou da monitoria, você ganha mais meio ponto aí e consegue fechar com 10. Então, ela vai ser avaliada em meio ponto a mais mesmo, para quem participar. E, geralmente, a monitoria aí, ela é sempre direcionada para quem está com mais dúvida, com mais dificuldade, mas é aberto para todo mundo participar. E, logicamente, um pode contribuir com o outro. Então, a gente vai ter esse monitor a mais para poder ajudar. E
peço a ajuda de todo mundo aí também para poder ir ajudando os colegas, motivar os colegas a participar mais, a sanar as dúvidas, porque a gente tá todo mundo aqui para poder ajudar, tanto vocês, quanto eu, quanto os monitores. Pessoal, então agora a gente vai fazer uma introdução aqui na nossa novo tópico aqui da nossa disciplina. Basicamente, quando a gente entra aqui em Structs, ele é o último conteúdo da nossa disciplina. Só que ele tem um desenrolar bem amplo. Porque aqui de Structs, que a gente vai programar em C, né, que são as nossas estruturas heterogêneas que a gente vai trabalhar. Depois a gente já migra isso para C Sharp, trabalhando com classe. A gente usa Structs para poder resolver problema de grafos também, que vocês veem em matemática discreta. Então tem todo um desenrolar. Então a gente começa a trabalhar com Structs agora e a gente vai levar isso até o final da disciplina, que, como eu disse, vai ser lá no final de fevereiro, começo de março. Então a gente vai ter todo um longo tempo aí para poder trabalhar. Então, a gente vai trabalhar agora com structs, ou estruturas, ou registros. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Ou registros. Então, quando a gente fala structs, estruturas ou registros, é a mesma coisa. Quando a gente cria uma variável, ela pode armazenar só um dado a cada momento. E essa variável ela é tipada. Então, eu falo que a minha variável... Ah, o Fábio também passou por isso? Legal. A gente vai detalhar algumas coisas, a gente vai dar uma repassada aqui e a gente vai construir algumas aplicações. Vocês chegaram a construir algumas aplicações, alguns programas com struct, salvando em arquivo, recuperando dados de arquivo? Ah, tá. Deve ter sido só uma introdução ali de structs, né? Como eu falei, aqui a disciplina de linguagem e técnicas de programação, a gente repassa algumas coisas que a gente viu ali, vocês viram, vocês aprenderam a programar lá em algoritmos, né? Então, vocês viram a lógica inicial, e agora aqui dentro de linguagem e técnicas, a gente vai vendo realmente algumas técnicas, a gente vai aprofundando algumas coisas a mais. Então, o objetivo é a gente praticar mais, fomentar mais o exercício da programação e que a gente aprenda novas técnicas. Então, aqui a gente vai aprender a fazer umas coisas bem legais. Além de criar o nosso struct ali, né, a gente vai aprender a salvar esse arquivo, recuperar em arquivo, depois a gente sobe a orientação objeto, já trabalha, muda do struct aqui para classe, trabalha com integração com banco de dados, então a gente vai aprofundando um pouco mais. Então, quando a gente tem aquela variável, a gente armazena só um dado a cada momento. Quando a gente tem uma variável composta, homogênea, que aí no caso aí a gente tem vetores e matrizes, a gente tem uma variável que ela vai ter várias posições ali na memória, e de acordo com o seu índice, a gente vai armazenar uma dada informação, um dado ali, em cada posição dessa estrutura. Mas e se eu quiser ter uma estrutura onde cada posição dela eu armazeno uma variável, um dado de um tipo diferente? Esses são os nossos structs, ou as nossas estruturas. Então, quando a gente trabalha com struct, eu posso ter um agrupamento de dados, que a gente já pode fazer uma relação direta, que eu vou falar toda hora, que é a nossa fichinha. Então, quando a gente vai fazer uma ficha de cadastro em qualquer lugar, você chega no hotel, se você chega numa loja, hoje não é tão mais comum que geralmente já vai fazer direto no sistema, né? Mas ainda tem muitos lugares que te dão uma fichinha. Você preencher teu nome completo, tua idade, o teu endereço, contendo o nome da rua, contendo o CEP, o teu CPF. Então, você vai ter uma estrutura, um agrupamento de dados ali, que é a tua ficha de pessoa, de cliente, de hóspede, que seja, aonde você vai ter vários dados de diferentes tipos. Então, você pode agrupar aqui, por exemplo, uma informação de cliente, onde eu vou ter idade, o nome e o saldo da pessoa. Então, a gente vai fazer um agrupamento disso. Então, quando a gente pensa em struct, eu vou ter uma estrutura, um agrupamento de dados, aonde cada dado que eu vou ter dentro desse agrupamento é de um tipo diferente. Então, structs, elas são coleções de dados heterogêneas, ou seja, cada dado que eu tenho ali, ele pode ser de um tipo diferente. E eu vou acessar esse dado
a partir do identificador que eu dou para ele, a partir do nome. Então, eu vou criar um struct, que eu vou dar o nome do meu struct, então eu tenho a palavra reservada struct para poder criar o nome do struct, por exemplo, um struct exemplo aqui. Em cada posição do meu struct aqui, ó, eu vou ter um dado diferente. Então, eu vou ter um label aqui, que é o identificador aqui, eu posso ter um char, que é uma letra, e eu posso ter um vetor de char, que é o nome, eu posso ter um float aqui, que é salário. Então, eu tenho um agrupamento. Eu tenho aqui, eu tenho então o struct, o nome do struct, entre abre e fecha chaves, eu tenho o conjunto dos meus dados que eu estou definindo, e no final aqui da criação do struct tem esse ponto e vírgula. Isso aqui faz parte da sintaxe mesmo. Então, são poucas estruturas em C que a gente tem um ponto e vírgula no final do fecha-chaves, como a gente faz lá, mas aqui nesse caso a gente tem esse ponto e vírgula, que é importante. Então, a gente pode criar novos tipos de dados. Então, a gente pensa no struct como um novo tipo, um tipo definido pelo usuário. Então, a gente vai fazer isso. Então, eu tenho aqui, por exemplo, estou criando um struct chamado aluno. Dentro de aluno, eu vou ter o código dele, vou ter o nome, que é um vetor de caracteres, vou ter um sexo, que é só um char, e vou ter um float, que vai ser a média. Então, o struct é um registro. Então, a gente pode pensar isso aqui realmente como uma fichinha, como um cadastro que eu estou fazendo do aluno. Isso aqui é o precursor do que a gente vai enxergar mais na frente como classe, e é o precursor que possibilita a gente salvar isso em um arquivo, que são os nossos bancos de dados. Então, o legal do que a gente faz aqui, ó, a gente cria um precursor de banco de dados. A gente vai criar um banco de dados em formato texto. Então, a gente vai criar registros, vai conseguir salvar esses registros no arquivo texto normal, recuperar eles, buscar, manipular, atualizar. Tudo isso a gente vai fazer do zero, sem depender de um banco de dados estruturado. Logicamente, depois a gente vai utilizar um banco de dados e a gente está estudando para isso. Porém, a gente tem que ver aqui como as coisas começaram, da onde saiu. A gente não vai desenvolver esse tema assim, mas é importante compreender esse tipo de manipulação. Então, aqui um exemplo aqui, mais um exemplo, eu tenho um struct chamado de cadastro, onde eu vou ter nome, idade, rua e número aqui, e aí eu tenho toda essa estrutura, então essa fichinha que a gente está criando. E cada campo que a gente tem aqui, ele pode ser de um tipo diferente. Como que eu vou utilizar esse struct? Então, aqui o struct que eu estou criando como uma estrutura global, tá? Ele está fora do main. Por quê? Se eu criar ele dentro do main, só a minha função main enxerga ele. E quando a gente tem um struct definido, ele funciona como se fosse atributos do meu programa em geral. Porque lembra que dentro aqui do nosso código a gente pode ter várias funções. Eu quero que essas várias funções consigam enxergar essa estrutura. Então eu criei ele fora do main. Então, estou criando uma estrutura, que chama aluno, que tem esses campos. Quando eu criar uma variável, estou criando uma variável chamada AL, que é do tipo struct aluno. Então, quando a gente vai criar uma variável tipo inteiro, o que eu coloco? Int, idade. Vou criar uma variável tipo char, nome, que é um vetor de 40 posições. No caso, quando eu estou criando uma variável aqui do tipo struct aluno, AL, então AL é o quê? AL tem todos esses atributos aqui, ó. A L, ele tem código, nome, sexo e média. Então, quando eu criar uma variável inteira, é só um dado que eu armazeno. A L tem o quê? A L tem vários registros. A L tem vários atributos. No caso, é código, nome, sexo e média. Então, eu posso fazer a L.código, vai receber um valor. Então, quando eu falo só a L, eu não consigo atribuir só um valor direto na L, a não ser que ele seja do mesmo tipo, né? Mas eu quero colocar o código do aluno, então al.código. Eu quero atribuir um nome, então eu coloco que al.nome vai receber João da Silva. Lembrando que, porque é um vetor de caracteres, eu tenho que usar o strcpy aqui só para poder atribuir. Então al.nome é igual a João.silva. al.sexo é igual a m. Eu posso printar a média aqui, eu posso ler a média do aluno, então scanf, %f, e comercial, al.média. Então eu estou lendo a média desse aluno. E depois mostrando os dados aqui. Então, quando eu tenho um struct aqui, eu posso criar várias variáveis. Então, eu posso, struct, aluno, AL. Ah, mas e se eu quiser 2 alunos? AL1, AL2, AL3. E se eu quiser 10 alunos? AL entre colchetes 10. Eu vou ter um vetor de 10 alunos, onde cada posição do meu vetor eu posso ter um aluno. Quer ver que legal o que a gente pode fazer depois? Ó? Eu posso criar um vetor onde esse vetor aqui, ó, ele é do tipo aluno,
em cada posição do meu vetor, eu vou ter uma fichinha do aluno. Então, em cada posição, eu vou ter o quê? Código, nome, sexo, média. Código, nome, sexo, média. Então, na hora que eu criar aqui, ó, um vetor que é do tipo aluno, que é o AL aqui, por exemplo, que é de 5 posições, então quer dizer que em cada posição desse vetor aqui, ó, eu posso ter todos esses atributos aqui, ó, código, nome, sexo, média, código, nome, sexo, média. Então, ou eu posso criar AL1, AL2, AL3, AL4. Então, reparem que esse agrupamento ele vai ser interessante, porque a gente passa a ter vários registros dos alunos, tudo isso agrupado. Ao invés de eu criar nome do aluno 1, nome do aluno 2, nome do aluno 3, nome do aluno 4. Então, a gente começa a agrupar tudo isso aí em fichinhas. Então, quando eu declaro aqui, ó, struct aluno AL, então quer dizer que AL é uma variável do tipo struct aluno. Então, o que a AL tem? A AL tem tudo que struct aluno tem. O que esse struct, essa estrutura tem? Tem código, nome, sexo e média. E aqui está o acesso aqui, ó. Aí só tem um ponto importante aqui, ó. Na hora da gente criar aqui, ó, aí a gente já vai mudar. A gente vai criar o nosso struct aqui, a gente coloca a palavra reservada struct e dá um nome para ela. E toda hora que eu vou declarar, ó, eu tenho que colocar struct alunos, que faz parte da sintaxe, ó. E qual que é o nome da variável? No caso que eu estou criando a L 100 posições. Então, eu vou ter igual eu mostrei anteriormente aqui, ó. Eu vou ter um vetor de 100 posições de aluno, onde cada posição eu vou ter todos esses dados aqui. A gente tem uma forma mais fácil de definir um tipo para que ao invés que toda hora que eu precisar declarar uma variável, que é do tipo desse struct, eu não preciso colocar struct aluno. Eu defino um tipo de dado e falo qual que é o nome desse tipo de dado. A gente pode usar o... Quer ver? Eu já volto aqui. A gente pode usar o typedef. Então, sem o typedef, eu estou criando lá struct aluno e na hora de declarar eu tenho que usar o struct. Se eu usar o typedef aqui, ó, typedef, struct, e agora aqui no final eu dou o nome para esse tipo de dado. O typedef, ele define um tipo de dado que o usuário criou. Então, eu estou criando um tipo de dado que é um struct que eu estou dando nome para ele de aluno. Na hora que eu for criar essa variável aqui, ó, eu crio aluno AL. Eu não preciso colocar o struct no final. Ah, eu vou usar sempre o struct. Beleza. Funciona assim e funciona assim, dos dois jeitos. Eu acho mais fácil, a gente vai criar com o typedef. Porque na hora de criar uma variável, eu crio aluno AL. Igual quando eu quero uma variável inteira, eu coloco int idade. Aqui eu quero uma variável aluno, aluno AL. Então, o que é aluno? É um tipo de dado criado pelo usuário. Então, aluno é esse tipo de dado. Aluno é o quê? É um tipo que a gente criou, que é um struct que tem todos esses atributos aqui. Então, a gente já vai fazer uma prática e a gente vai ver que é bem tranquilo. E a gente pode ter também, ó, um agrupamento. Voltando, a gente pode ter um agrupamento de structs. Então, eu posso ter aqui, ó, um struct, data de nascimento. Tá vendo? Que vai ter dia, mês e ano. E dentro de aluno, ele vai ter todos esses atributos e ele vai ter uma variável que é do tipo data de nascimento DN. Então, esse DN, ele é um atributo do struct aluno e DN é um outro struct. Então, DN eu vou ter o quê? DN.dia, DN.mês, DN.ano. Então, tá vendo que a gente tem um relacionamento aqui entre esse tipo de dado aqui que a gente definiu aqui, que é o data de nascimento, com o struct data de nascimento. Então, a gente tem um relacionamento desse atributo. Então, quando a gente fala aqui, eu estou relacionando aqui. E na hora de acessar aqui, ó, a gente vai ter aqui, dentro de endereço, aqui é a mesma coisa, né? Então, eu vou ter um struct aqui que vai ser endereço. E endereço eu tenho o quê? Rua e número. Então, dentro de um cadastro, eu tenho nome, idade e endereço. E o que é endereço? Dentro de endereço, eu tenho rua e número. Na hora de acessar isso, logicamente, a gente vai precisar explicitar. Então, pensa lá no aluno. Aluno, eu vou acessar aluno, por exemplo, aluno.código.nome.sexo.média, e aqui eu tenho DN. Então, aluno.data de nascimento eu tenho vários atributos aqui, ó. E aí eu vou colocar
ponto dia, ponto mês, ponto ano. Então, a gente vai ter alguns exercícios que a gente vai ter essa estruturação aí. Então, qual que é o objetivo da gente trabalhar com structs? É que a gente consiga criar fichinhas e essas fichinhas elas possam ser organizadas para poder manipular os nossos dados. E o legal disso aqui, como eu disse, é que a gente vai conseguir salvar num arquivo. Então pensa lá, eu vou fazer um cadastro aqui. A gente brinca aqui dentro dessa parte da disciplina, a gente faz um cadastro de bandas. Então, cada um gosta da sua banda, cada um gosta do seu gênero, então a gente faz esse cadastro de bandas aí. E aí você vai cadastrar a tua banda que você gosta, de acordo com o ranking, depois você pode pesquisar, você pode cadastrar músicas, e aí você pode fazer vários tipos de cadastro. Então, você vai salvar isso em arquivo, você vai recuperar, você vai poder atualizar, você vai poder excluir, tudo isso num sisteminha que a gente vai fazer do nada, do zero. E aí, depois, a gente muda isso aí, a gente já vai subir isso aí para uma aplicação em C# com interface gráfica, a gente faz o nosso cadastro de bandas lá e depois você vai criar a sua própria aplicação para resolver um problema. Logicamente, aqui dentro de Structs, a gente vai fazer uma listinha, a gente vai fazer alguns outros problemas, algumas outras aplicações específicas. Então, esse vai ser o nosso objetivo. A gente vai começar a fazer uma estrutura aí que seja capaz de armazenar dados de bandas musicais. Então, a gente vai trabalhar com bandas aí. A gente vai ter alguns atributos, que vai ser o nome, que vai ser um vetor de caracteres, gênero, que vai ser um vetor de caracteres, quantidade de integrantes, que vai ser inteiro, e o ranking, que vai ser um inteiro. O ranking é algo que você dá aí, de acordo com as bandas que você mais gosta, e aí você poderia criar também um outro struct aí, músicas, e colocar um vetor com a quantidade de músicas de uma banda, e a gente pode fazer várias outras coisas. Como primeiro passo, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um struct, a gente vai ver como ler dados para esse struct, como apresentar dados para esse struct, desse struct, ou seja, a gente vai aprender a manipular ele primeiro. E aí, depois, a gente vai criar várias outras bandas. Então, o melhor jeito de aprender tudo aí é a gente fazer na prática. Então, vamos abrir o dev e a gente vai começar a fazer uma prática hoje aqui. Ainda, lógico, a gente não vai salvar em arquivo, a gente não vai ler de arquivo, mas esse vai ser os nossos próximos passos. Até já está aqui, eu salvando os dados no arquivo, recuperando, etc. Beleza. Abri o dev aqui. Tá joia? Aí a gente vai incluir o nosso stdio.h. E agora a primeira coisa é a gente criar o nosso struct. Lembra? Então vamos pensar. Sempre que a gente pensar no struct é uma fichinha. A fichinha tem vários atributos. Na hora de declarar, lembra que eu falei do typedef? Typedef ajuda a gente na hora de criar um struct para na hora de declarar uma variável do tipo struct aqui. Eu vou chamar ele aqui, ó. Aqui eu vou chamar o struct de banda. E esse tipo aqui eu vou chamar de tbanda. Então, reparem aqui, ó, eu vou poder declarar uma variável que tem esses atributos com struct banda ou com tbanda. Sempre quando eu crio um tipo, typedef, eu coloco esse t na frente. Por quê? Para saber que é um tipo que eu criei. Certo? Isso é só uma prática de programação. Então, quando eu declarar uma variável do tipo tbanda, ele vai ter todos os atributos que eu colocar aqui dentro. Se eu declarar uma variável do tipo struct banda, também vai dar na mesma. Então, a gente vai poder fazer das duas maneiras, a gente vai ver que das duas maneiras funciona. Qual que eu vou usar? Qualquer uma das duas, sem problema nenhum. Aí depois a gente muda lá para C#, lá muda algumas coisinhas e eu vou explicando. Então, o que a gente tem que ter aqui, ó? A gente tem que ter nome, gênero, integrantes e ranking. Então, vou criar aqui, eu vou ter uma variável do tipo char, nome, no máximo 40 caracteres para nome da banda, gênero, nome e gênero é char, né? Então, vamos colocar tudo junto aqui. Pode separado para ficar mais visual. Char, gênero, vamos colocar até 40 caracteres também. Integrantes e ranking. Então, a gente está criando uma fichinha aqui, ó, que dentro dessa fichinha, toda vez que eu criar uma variável tipo struct banda ou tbanda, ele vai ter todos esses atributos. E aí, logicamente, a gente poderia colocar qualquer outro tipo de coisa aqui, se quisesse colocar fãs, quantidade de músicas, ou qualquer outra coisa aí. A gente poderia adicionar aqui. Então, a gente criou o nosso struct. Lembra que o struct, a gente cria ele fora do main. Por quê? Porque a gente vai ter várias funções para manipular esse struct nosso.
A gente vai ter uma função que vai ser responsável por inserir dados. A gente vai ter uma função que vai ser responsável por buscar dados. A gente vai ter uma função que vai ser responsável por excluir dados. Então, a gente vai ter várias funções que vão atuar sobre esse struct nosso aqui. Mas, por enquanto, hoje é só um hello world. Tipo, a gente vai manipular aqui, ó. Então, dentro do nosso main, o que a gente vai fazer, ó? Eu vou declarar variáveis que são do tipo desse struct meu. Então, posso criar aqui uma variável aqui do tipo tbanda B. Então, B1, por exemplo. Então, toda vez que eu acessar B1, o que B1 tem? Tem nome do gênero, integrantes e ranking. Ou eu posso criar uma variável aqui do tipo struct banda B2. Fazer isso aqui e fazer isso aqui é a mesma coisa. Tá vendo que eu criei aqui, ó? Tem struct banda. Então, quando eu declaro uma variável do tipo struct banda, é desse tipo aqui. Eu estou fazendo type def, então estou falando que esse tipo aqui, todo que eu estou criando, ele se chama tbanda. Dá na mesma. Então, fazer isso aqui é a mesma coisa. O que a gente vai fazer? A gente vai ler dados para essa banda e a gente vai mostrar os dados dessas duas bandas que a gente leu aqui. Então, hoje, a gente vai aprender como acessar. Então, vou salvar aqui para que a gente consiga utilizar. Então, vou criar aqui structs. Mudem para ponto C, que a gente vai usar algumas coisas depois que não tem C++. E vou chamar aqui de struct bandas. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai ler dados para a banda 1, dados para a banda 2 e mostrar esses dados, certo? Então, vou colocar um printf aqui. Dados para banda 1. E, logicamente, como a gente vai ler dados aqui do tipo de caractere, né, tem que limpar o buffer. Flush std1. E aí, a gente vai dá um print e lê, né? E a gente vai ver que algumas coisas vão ficar repetitivas e a gente vai começar a entender que vai ser melhor a gente criar uma função para poder ler quantas bandas a gente quiser. Então, printf, primeiro é o nome da banda, né? Nome, 2 pontos. E a gente vai ler aí como é um char que eu posso ler com gets. Gets d1 ponto. Ó, olha que legal. Aqui, isso aqui é o dev que faz, não tem nada a ver com o struct, não. É porque o dev, aqui, ele entendeu o quê? Ele entendeu que o B1, ele é do tipo tbanda. E o que eu tenho dentro de tbanda? Ó, gênero, integrantes, nome e ranking. É o famoso autocomplete. Ou intelligence sense, né? Não se preocupem se no caso do teu aí não aparecer. Às vezes a gente fica inseguro, né? A gente costuma tanto autocompletar. Às vezes o dev dá um bug, assim como o Visual Code também, na hora que a gente está usando para outras coisas, dá uns bugs e não mostra. Mas aqui ficou legal, eu quero ler nome, ó. Então, gets p1.nome, printf. Tá. A gente vai ter que colocar o flush aqui sempre a gente ler cada um para evitar bug, né? Limpa o nome. Agora a gente vai ler gênero. 2 pontos. Mesma coisa. Gets b1 ponto gênero. Printf. Agora a gente vai ler integrantes. 2 pontos. E aí, agora tem que ser para scanf, né? Scanf, porcento de vírgula e comercial. B1 ponto integrantes. E agora falta a gente fazer ranking. Printf. Ranking. Scanf. Porcento de vírgula e comercial. Pessoal, se alguém não estiver conseguindo acompanhar aí, só me falar que eu vou parando. Eu vou printar aqui eu vou colocar no chat aqui. Deixa eu só terminar aqui, eu coloco aqui, dá para quem não conseguiu acompanhar aí. Aqui, ó, deixa eu colocar o struct aqui no chat.
aqui o struct no chat e vou colocar até onde que eu já fiz aqui no meio. Faltando só ler o ranking aqui, ó, por final, certo? Ranking e comercial, B1 ponto ranking. Beleza, a gente já leu todos os dados aqui. E agora, logicamente, depois que eu li, eu vou querer mostrar os dados, né? Os dados da banda. E aí, logicamente, depois a gente fez para a banda 1, você vai fazer para a banda 2 aí. E aí a gente vai enxergar que a gente começa a repetir código. Quando a gente começa a repetir código, logicamente, a gente vai utilizar uma função para poder deixar ela mais aproveitável, né? Então, vamos dar um printf aqui agora. Dados. Vamos colocar só banda 1, né? Banda 1. Vou colocar um barra N aqui, só para poder enfeitar. E aí a gente vai printar os dados da nossa banda 1. Os dados da banda 1 é o que a gente recebeu, né? É o B1 ponto tudo aí, né? Printf, nome, 2 pontos. Então é %s, né? Barra N. Nome e gênero, né? Gênero, 2 pontos, %. É só colocar tudo uma linha só, para evitar colocar muita coisa. %s barra N. Depois, integrantes, 2 pontos, %B. Depois, ranking, 2 pontos, %D. E aí, vírgula, eu posso colocar tudo. Eu vou só colocar na linha de baixo aqui, só para ficar mais visível, né? Por causa do nosso tamanho do código. Então, estou colocando um printf, estou mostrando nome, gênero, integrantes e ranking. E aí, eu vou mostrar o quê? B1 ponto, nome no primeiro, vírgula, B1 ponto, ranking não, é gênero, Ctrl espaço, ele aparece. Gênero no segundo, B1 ponto, integrantes, B1 ponto, ranking. Olha que legal. Então, a gente conseguiu receber dados e mostrar dados. Isso aqui, lógico, a gente está fazendo para uma única banda. E se eu tiver, aqui eu tenho duas bandas. Nesse caso, o que a gente vai ter que fazer, que vocês vão fazer na sequência? Ah, vocês vão fazer isso aqui, deixa eu completar o código aqui. Completei o código aqui, depois que eu tinha colocado. O que a gente vai ter que fazer aqui para a segunda banda? A mesma coisa, né? Então, o que vai ser melhor a gente fazer? A gente vai criar um código para ler bandas ou inserir bandas. A gente vai criar uma função, né? A gente vai criar uma função para poder mostrar a banda. Então, vou ver qual banda que eu quero mostrar específica. Eu posso mostrar todas ou eu posso mostrar uma banda específica. Ou seja, eu posso pesquisar pelo nome, posso pesquisar pelo código da banda, que aí é a banda que eu posso colocar um código nela. Ou eu posso pesquisar pela posição do vetor, que ela vai estar no vetor de bandas. Então, a gente vai conseguir fazer umas coisas bem legais. Vamos só ver isso aqui funcionando? Quem está acompanhando aí, conseguiu acompanhar, entender o que a gente fez? Então, agora quando a gente cria uma variável que é do tipo de uma struct, eu deixo de ter só aquela variável. Eu passo a ter o quê? Eu passo a ter uma variável composta, onde eu vou ter vários atributos dentro dessa variável. Então, vamos só enxergar o que a gente fez aqui. Opa, dados para a banda 1. Eu já faltou um barra N aqui, ó. Não gosto disso. Aqui, ó. Dados para a banda 1. E já que a gente já vai enfeitar, né? Vamos aproveitar e enfeitar um pouquinho. Beleza. Então, a gente está aqui. Isso, ó. Dados para a banda 1. Nome. Então, a gente vai ler B1.nome. Então, vamos colocar aí. Metálica. Gênero. Olha lá, ó. Então, a gente limpou o flush aqui. E vamos ler aqui o próximo aqui. B1.gênero. Rock. Integrantes. B1.integrantes. 5. Ranking. Ah, tem o ranking aí que você coloca aí. Primeiro do ranking ou último do ranking. Eu vou colocar, tá no 1 do meu ranking aqui. E aí, depois eu estou mostrando o quê? Os dados dessa banda, tá vendo? Banda 1, metálica, gênero rock, integrante 5, ranking
1. Então, a gente consegue armazenar os dados que a gente tem aí dentro de uma variável composta. Então, sempre quando eu falar B1, B1 tem o quê? Tem nome, gênero, integrantes e ranking. E aí eu consigo acessar esses dados através do ponto aí. Então, eu consigo acessar B1.nome, B1.gênero, B1.integrantes, B1.ranking. Conseguiram entender o que a gente fez aí? Pessoal, o que vocês vão fazer agora, então? É uma atividade bem boba de copiar e colar, mas a gente lê os dados para banda 1. E agora, se eu quiser ler dados para outra banda, o que eu faço? Ah, a gente tem a banda 2 declarada aqui já. Ah, por que está diferente banda 1 e banda 2? Poderia ser a mesma coisa aqui, ó. Poderia colocar aqui, ó. B2, B3, B4, B5, B6, quantas bandas você quiser. Logicamente, a gente vai ver que não é viável ficar fazendo dessa maneira. A gente vai criar um vetor de bandas. Mas eu só mostrei aqui, para quem chegou aí depois, que fazer ter banda B1 ou struct banda B2 aqui é a mesma coisa. Eu estou declarando uma variável que é do tipo banda. O que banda tem? Nome, gênero, integrantes e ranking. E agora vocês vão ler dados para a banda 2. Exatamente igual. Então, basicamente, aí você vai só copiar, colar, ler B2. Se vocês quiserem adicionar mais atributos aqui para poder salvar na banda, vocês podem adicionar. Fiquem à vontade para poder manipular. Ficou alguma dúvida, pessoal, no que a gente fez, no que é um struct, para que ele serve, aonde que a gente vai usar isso? E como eu falei, o legal é que isso aqui, ó, a gente salvou para uma banda, a gente vai salvar para várias. Isso aqui, já nas próximas aulas, a gente vai ver como salvar isso aqui no arquivo. Então, eu coloquei dados da minha banda, mas e na hora que eu fechar e rodar de novo, eu vou ter que digitar tudo de novo? A gente não está salvando, vai, porque isso aqui está em memória. Então, toda vez que for sair, a gente vai salvar no arquivo. Toda vez que a gente for voltar, a gente vai carregar novamente os nossos dados. Tranquilo, pessoal? Por enquanto? Qualquer dúvida que tiver depois, na hora que estiver assistindo a aula, que estiver fazendo as atividades aí, depois na próxima aula a gente já vai ter a nossa próxima lista disponível, que vai ficar até o final aí da nossa disciplina para poder entregar. Ficando com alguma dúvida, é só postar lá no Google Sala de Aula, tem a área lá de comentários, lá só comentar, ou se quiser me chama no WhatsApp também. Lembrando, mais uma vez, tem o Alex aí, toda sexta está com a monitoria, e agora também a gente tem um outro monitor que ele vai atuar, vai ficar disponível 3 dias na semana, e vai gerar mais alguns conteúdos, e vai estar disponível para ajudar todo mundo. Na sexta-feira, a gente vai ter a nossa aula A5 na gravação, então eu vou continuar mostrando mais algumas coisas aqui. Então, quem puder participar, é muito importante você participar na hora, é legal, que aí você já vai fazendo, você já resolve o problema ali, tira a dúvida. Se não puder participar por algum motivo, aproveitem depois, tem sexta, tem sábado, domingo, até antes da nossa próxima aula na quarta-feira, para poder participar, porque o conteúdo ele vai sendo incremental. Então, a gente tem na nossa aula 5, a gente começou a fazer a introdução, e na sexta-feira a gente não estende muito, mas é importante que vocês assistam a aula síncrona, quem não puder participar junto. Então, no mais aí, pessoal, boa continuidade de semana de trabalho, de aula aí. Vamos motivar a participar, que a gente está quase vencendo essa fase difícil que todo mundo está passando. Qualquer necessidade, só me chamar. Abração para todo mundo, galera. Até mais. Aquele salve, gente. Abração. Falou. Salve, galera. Até. Valeu, gente. Até mais.